Questão que diz assim: com relação ao Microsoft Excel 2013, julgue o próximo item. A função PROC-V permite localizar itens em qualquer posição de uma tabela ou em um intervalo por coluna, pesquisando-se a partir de determinado valor para se obter o valor de retorno, certo ou errado. Bem, pessoal, para entender essa questão, vou precisar mostrar para vocês como funciona a função PROC-V. Então acompanha comigo, vou abrir aí a minha planilha do Excel e a gente vai começar do zero aqui, numa planilha totalmente vazia. Nós vamos começar a digitar alguns valores. Então acompanha comigo aqui, vamos digitar aqui o valor 2, embaixo 6, 10 e 80. E aqui ao lado vamos colocar outros valores. Vamos colocar aqui, inclusive valores textuais, quer ver? Vamos colocar aqui mouse, teclado, vamos colocar aulas, VON. E aí na outra coluna, aqui na coluna C, vamos colocar outros valores aqui. Vamos colocar valores numéricos agora. 50, 2, 80 e vamos colocar aqui 256. Pronto. Já tem uma planilha ali montada e uma tabela dentro dessa planilha contendo alguns valores, né? Ó, percebe ali, ó, nessa minha tabela, eu tenho aqui na primeira coluna desta tabela da planilha, eu tenho aqui valores numéricos, na segunda coluna, que é a coluna B, aqui também valores numéricos, e na terceira, aliás, na segunda coluna valores textuais e na terceira coluna também valores numéricos. A função PROC-V, pessoal, ela procura um determinado valor não em toda a tabela de dados. A função PROC-V vai procurar um determinado valor somente na primeira coluna do intervalo indicado no segundo argumento da sua função. Vou repetir a informação porque eu vou mostrar passo a passo e eu quero que vocês compreendam primeiro a teoria. A função PROC-V, ela procura um determinado valor na primeira coluna de um intervalo de dados, formando ali uma tabela. Por exemplo, ó, vamos supor que eu quero procurar o valor 80 nessa tabela de dados aí dessa planilha. Então eu vou colocar aqui igual PROC-V, abre parênteses 80, porque no primeiro argumento da função PROC-V eu coloco o valor que eu desejo procurar. Mas esse valor só vai ser procurado na primeira coluna do intervalo que eu indicar agora no segundo argumento. Então boto ponto e vírgula e no segundo argumento o intervalo indicando onde eu quero fazer a procura. Eu vou botar A1, que é a célula 1, 2 pontos, que é até C4. Então eu estou pedindo para procurar o valor 80 no intervalo que vai da célula A1 até C4, A1, 2 pontos, C4. Só que a função PROC-V não procura esse 80 em toda essa tabela, em todo esse intervalo. Ela só procura na primeira coluna do intervalo que eu indiquei. Então aqui nós temos 3 colunas no intervalo A1, 2 pontos, C4, A1 até C4. E ele só vai procurar o valor 80 que está na primeira coluna. Não vai procurar esse valor 80 que está na terceira coluna. E mais, agora no terceiro argumento, depois do ponto e vírgula aqui, eu indico qual é a coluna do resultado. Por exemplo, se eu colocar 2, eu estou indicando que eu quero o resultado que está na segunda coluna em relação a 80. Então, olha só, ele vai procurar o 80 na primeira coluna do intervalo. Achou, está aqui o 80. E vai retornar o resultado que está na segunda coluna, porque esse 2 significa a segunda coluna do resultado. Então, em relação ao valor 80, na segunda coluna eu encontro o VON. Então, quando eu pressionar Enter, a resposta vai ser VON. Porque em relação ao valor 80 que ele procurou na primeira coluna, na segunda coluna ele encontra VON. Tanto é que se eu colocar 3 aqui, ó, de terceira coluna, em relação ao valor 80, na terceira coluna ele encontra 256. Então agora a resposta vai ser 256. E se eu colocar 1 significa a primeira coluna. Em relação ao 80 na primeira coluna, tem ele mesmo. Então vou dar Enter, a resposta é 80. Agora vou voltar como estava antes, que era o 2. Ó. Em relação ao 80, na segunda coluna encontrou o VON. Vamos colocar um outro valor aqui. Em vez de 80, vamos colocar 10. Olha só, em relação ao valor 10, que eu encontro na primeira coluna, o que eu tenho na segunda coluna, já que esse 2 indica segunda coluna de resultado? Bem, em relação ao valor 10 na segunda coluna eu tenho aulas. Vou pressionar Enter, a resposta é aulas. Então, quando a gente volta na questão, a questão dizia assim: a função PROC-V permite localizar itens em qualquer posição de uma tabela. Errado. Não é localizar itens em qualquer posição, é na
primeira coluna de uma tabela de um intervalo de dados indicados. Então não é em qualquer posição, vai localizar, sim, na primeira coluna de uma tabela de dados, quer dizer, na primeira coluna de um intervalo de dados. Por isso, está errado aqui essa questão. Se ele tivesse dito a função procv permite localizar itens na primeira coluna de uma tabela ou um intervalo por coluna, pesquisando-se a partir de determinado valor para se obter o valor de retorno, aí estaria certo. O erro aqui é dizer em qualquer posição de uma tabela. Não, vai procurar na primeira coluna daquela tabela ou de um intervalo de dados indicados. Por isso marcamos como errado essa questão, mas questão